Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Doido, vai vir pancada por aí por conta dos movimentos que a companhia fará agora no curtíssimo prazo, tá? Nos próximos meses. A companhia trouxe os números do quarto trimestre, números positivos, né? A companhia mostra aqui crescimento no seu backlog, crescimento no seu pipeline. A empresa já vem crescendo já há algum tempo o seu backlog e o seu pipeline, tá? Ela cresceu a sua receita bruta em mais de 130%, cresceu a sua receita líquida em 130%, apresentou lucro bruto positivo, né, 23,7 milhões de reais, e um lucro líquido, né, retirando aí os efeitos MKS, que se aproximou aí de 60 milhões de reais, né, 54,7 milhões de reais. Esses efeitos da MKS ainda poluíram o resultado do quarto trimestre, porque ainda apareceram, né, nas operações da companhia no período. Então, seria inevitável não aparecer. Mas aqui a gente vê crescimento forte da companhia no que se refere aos projetos de infraestrutura, tá? Porém, o que esperamos, né, que apareça nos números da Azevedo e Travassos Infraestrutura e ainda não apareceram, são números referentes às concessões, tanto de saneamento quanto também da infraestrutura, tá? A gente sabe que a Rota Verde já entrou em operação, a bilhetagem já está moendo lá com força, né? Porém, a empresa ainda não trouxe números referentes a isso, né? O que a gente gostaria de ver era a representatividade atual dessas operações no resultado da companhia, o que ainda não vemos, tá? E além dos números do quarto tri, iremos também falar de grupamento de ações e também iremos falar de aumento de capital. Movimento que a companhia fará nos próximos meses, tá? As ações estão penando abaixo dos 20 centavos e não pode ficar dessa forma. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não custa nada. Deixa aquele like, faz um comentário, hype o vídeo, ativa o sininho, que é importante para você receber as notificações, porque às vezes você só se inscreve e não ativa, aí eu posto o vídeo e você não recebe, né, porque você não está com a notificação ativada, aí você perde a informação, né? Bom, a pancada vai ser grande, já não basta um grupamento que já é muito negativo para o investidor minoritário, a empresa também chamará aumento de capital, o que também causará diluição para esses mesmos investidores, tá? A companhia destaca aqui os seus números de 2025, né? Ela atingiu uma receita de 348 milhões de reais, uma receita bruta, uma receita líquida de 349 milhões de reais, né? Isso é muito positivo. A companhia conseguiu manter margens positivas já pelo segundo trimestre consecutivo, isso é positivo, né? Sempre acima de 20% nesses últimos trimestres. Isso aqui é muito positivo. Porém, a gente espera, né, eu particularmente, né, que estou de fora, zerei a minha posição lá na época lá do escândalo lá do movimento Carbono Oculto, da Operação Carbono Oculto, mas continuei acompanhando, esperando, né, uma brecha para entrar novamente. E essa brecha, para mim, ainda não se abriu, né, principalmente com esse aumento de capital e esse grupamento que virá. É provável que as ações caiam após o grupamento e o aumento de capital, aí quem sabe a gente reavalia para voltar a montar posição nessas ações. Mas neste primeiro momento, eu prefiro continuar de fora da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? Por quê? Porque eu olho para a Azevedo e Travassos Infraestrutura focando mais as concessões. Porque são operações que geram receitas recorrentes, né? E por períodos longos, né? São 30 anos de concessões. As concessões de saneamento também. Porém, o saneamento, eu acredito que ainda seja uma fatia da receita tão irrelevante que a companhia não acha importante ainda trazer para o resultado, né? Mas ela poderia já trazer alguma coisa que é para o investidor ter ciência do que está acontecendo nessa parte da operação, né? Então, eu vejo essa parte de concessões ainda muito na questão do papel, né? É algo que ainda não se tornou tangível. E uma coisa importante que você que olha também para as concessões da Azevedo e Travassos, você precisa ter a seguinte ciência. As concessões rodoviárias, elas não são 100% da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? A companhia ela é controladora do consórcio, mas ela não tem 100% da concessão, tá? Ou das concessões.
A Mogiana, por exemplo, é 50%. A Rota Verde também ela tem um percentual maior do que os demais participantes. Então, a receita ela é dividida, tá? Então, aqueles 101 quirela de milhões de reais anuais que a companhia irá gerar de receita, não será 100% dela. E falando da parte de infraestrutura, são operações muito arriscadas, tá? Mesmo a companhia destacando que atingiu um backlog e um pipeline robusto nos últimos trimestres e nos últimos anos, infraestruturas são contratos que têm um custo alto de mobilização e a receita ela também é demorada, tá? Então esse é o risco. A Reftus também ela exige um esforço maior da companhia, né? No que se refere aos contratos lá da Reftus de óleo e gás, tá bom? E são contratos que são curtos, né? Contratos de períodos curtos. Então não é algo que chama a atenção dos investidores e principalmente do mercado. Então, olhando apenas para a infraestrutura, seria uma empresa que eu ficaria de fora. Então eu olho para a Azevedo e Travassos Infraestrutura apenas focando ali na parte das concessões rodoviárias e também do saneamento. Agora vamos falar do grupamento e do aumento de capital, doido. Mas antes, né, tem uma informação importante que a companhia divulgou junto com o resultado, que foi o guidance para 2026, né? A companhia informa que as pretensões para 2026 é atingir R$1 bilhão de receita, tá bom? E isso é muito importante porque, caso se concretize, de fato trará a companhia de volta para a última linha positiva. Ou seja, a companhia voltará a reportar lucro em 2026. Esse lucro que a companhia reportou, ele foi positivo, mas ainda tem muito efeito não recorrente dentro desse resultado. Então a companhia conseguindo atingir esse guidance de receita de R$1 bilhão, de fato ela voltará a gerar lucro neste ano de 2026, tá? Isso aqui é muito positivo, a gente espera que a companhia consiga atingir, ela tem tudo para conseguir atingir, porque os contratos, né, os últimos contratos que ela fechou, são contratos bons e contratos que possibilitam a companhia chegar sim a atingir esse guidance, principalmente no que se refere aos contratos da Reftus com a Petrobras, tá bom? Então, essa aqui é uma informação muito importante. A companhia reportou também nesse resultado a sua dívida, né? A companhia tem uma dívida atual de R$209 milhões e essa dívida aqui é por conta de emissões de debêntures para bancar o contrato da Rota Verde. E ela fará aumento de capital justamente para bancar a Rota Mogiana, ou seja, os investidores bancarão a concessão da Rota Mogiana neste primeiro momento, tá? Ela não está alavancada, mas a gente precisa ter atenção com essa dívida aqui, tá? Mas eu não acredito que isso aqui seja um problema para a Azevedo e Travassos, tá? Essa aqui é a parte menos preocupante do negócio. Agora vamos para a informação negativa, né? O bicho feio, né? A desgrameira toda aqui do negócio. Todos nós já estávamos cientes, né? Eu trago aqui em todos os vídeos e faço questão de dizer: o grupamento é um risco real. O grupamento vai acontecer, é quase que inevitável. E de fato vai acontecer. Aqui vai ser pancada, porque esses movimentos, são dois movimentos, né? Tem potencial de derrubar as ações, sim. O primeiro é um aumento de capital de 50 a 300 milhões de reais. Mas o Gabriel ele começa, né, trazendo essa informação da seguinte forma: que a conquista da Rota Mogiana foi muito importante, né? Tem um potencial de gerar muito valor para a companhia, porém tem uma necessidade, né, de investimento ao longo do tempo de cerca de 250 milhões de reais. E a companhia, ela traz aqui duas informações para os investidores. A primeira é esse aumento de capital, né, entre 50 e 300 milhões de reais, para viabilizar a participação na Rota Mogiana, fortalecer a estrutura de capital da companhia e garantir recursos para financiar o crescimento das operações de engenharia, especialmente da ATI e Reftus, que hoje operam com forte demanda. Então a companhia precisa dessa grana aqui, né? Mesmo com a Jive injetando recursos na companhia, né? Serão cerca de 400 milhões de reais. Mesmo assim, a demanda por investimentos está sendo grande na Azevedo e Travassos. E a segunda informação é o grupamento de ações, né? Eu sempre trouxe aqui em todos os vídeos que um dos principais riscos, né, de curto prazo para as ações de Azevedo e Travassos
e da energia também, tá? É o grupamento. Então, quando você se posiciona nesse tipo de ação, um dos riscos é a ação grupar, o papel sofrer uma queda e você ficar no negativo, tá? E por que esses dois movimentos eles têm um potencial grande de derrubar ainda mais as ações da Azevedo e Travassos Infraestrutura? O aumento de capital por si só já é muito negativo porque causa uma diluição para os atuais acionistas. Então muita gente corre do papel, né, quando a empresa traz essa informação de aumento de capital, tá? E o grupamento, nesse caso da Azevedo e Travassos, ele vai ser ainda mais negativo porque o próprio Gabriel ele deixou claro aqui, ó. A segunda é o grupamento de ações. Como todos sabem, né, nossas ações vêm sendo negociadas há um período prolongado abaixo de R$1, o que nos levou a atender a solicitação da B3 para reenquadramento do preço unitário. O grupamento por si só não altera o valor da companhia. Todo mundo sabe disso daqui, tá? Mas pode ter impactos de liquidez no curto prazo. É justamente por isso que o aumento de capital cumpre também um papel complementar importante ao reforçar o volume de ações em circulação e preservar a dinâmica de negociação no mercado. Ou seja, nessa informação aqui ele já deixou claro que a proporção desse grupamento ela não será pequena, tá? Até mesmo porque as ações estão agora ali perto dos 10 centavos. Então o que eu imagino, tá? Não será um grupamento inferior a pelo menos 15 por 1. Então já esteja ciente disso daí. A proporção ela vai ser grande, ela tende a ser grande, tá? E para compensar esse grupamento, né, a empresa vai emitir novas ações fazendo esse aumento de capital. Eu particularmente já estou fora, né? Se eu estivesse posicionado, eu não participaria desse aumento de capital, né? Porque tem ações aí muito mais vantajosas para eu investir do que ficar participando de aumento de capital, colocando dinheiro numa empresa que eu sei que a ação tende a continuar caindo, tá? Então o aumento de capital já negativo, porque se a companhia ela tem pretensões de levantar de 50 a 300 milhões de reais, é muito provável que a quantidade de ações a serem emitidas também não seja pequena, tá? E a empresa com certeza fará isso antes do grupamento. Primeiro fará o aumento de capital, depois fará um grupamento de ações, tá? Ou seja, com o aumento de capital, a tendência é as ações caírem ainda mais. Então você imagina, se a ação está em 15 centavos, né, e cair mais, ou seja, se chegar em 10 centavos, aí a tendência é que a proporção no grupamento seja ainda maior, tá? Então eu já imaginava isso, né? Sair da ação lá na confusão da carbono oculto, né, e não voltarei antes que tudo isso aí aconteça, tá? Deixa o aumento de capital acontecer, deixa o grupamento acontecer, eu vou ver como que a empresa se comporta. Então, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. O risco que eu sempre falei aqui nos vídeos que eu trouxe das Azevedo e Travassos está se materializando. E falando da energia, apesar dessa alta toda, esse risco ainda existe, tá? A ação precisa continuar subindo, superar R$1 e se manter. Caso isso não aconteça, o grupamento também acontecerá na AZTE3. Então não se iluda com essas altas, né? Só fique tranquilo com relação a isso, se a ação subir acima de 1 e se manter no patamar acima de 1. Então assim, a Azevedo e Travassos Infraestrutura trouxe mais um resultado que eu entendo como positivo. A empresa continua melhorando, continua crescendo. No meu ponto de vista, ela já até concluiu a sua reestruturação, porém agora ela precisa se provar. Mas, para ela se provar, ela ainda precisa fazer esses movimentos que ainda penalizará a cotação das ações, a performance dos papéis, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!